Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária. Peço ao bom Deus que esteja presente até o término do nosso trabalho. Peço ao primeiro secretário que faça a presença, senhores vereadores. Uma boa noite a todos. Verificação de quórum. Estão presentes vereadores Gilvão Martinelli, Paulo Renato Ribeiro, Romacarte Azeredo, Vanildo Quilinho, Mateus da Colônia, Guilherme Pitiquinho, Maria de Fátima Taeta, Chico Pérez, Bruno Pinheiro. Havendo um número suficiente, declaro aberta a sessão e peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Indicação 289 de 2013, autor Abraão Damião Gil. Senhor presidente, requeiro a mesa, após ouvir o dolo plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, juntamente com a secretaria competente, no sentido que seja providenciada a roçagem da rua 4, próxima à igreja São Judas Tadeu, bairro do Jardim, Saquarema, Rio de Janeiro. Justificativa. A indicação acima se faz necessária, haja vista que a mesma encontra-se em péssimo estado de conservação, dificultando assim o trânsito de pedestres e veículos nesta localidade. Esta obra tem como objetivo o melhoramento da qualidade de vida dos moradores e visitantes que por ali transitam. Autor e vereador Abraão Damião Gil. Indicação 290 de 2013, autor Abraão Damião Gil. Senhor presidente, requeiro a mesa, após ouvir o dolo plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, juntamente com a secretaria competente, no sentido de que seja providenciado o patrulhamento e ensabriamento em toda a extensão da estrada Balbino Bernardino de Matos, Rua da Igreja Assembleia de Deus, bairro do Rio Mole, Saquarema, Rio de Janeiro. Justificativa. A indicação acima se faz necessária, haja vista que a mesma encontra-se em péssimo estado de conservação, dificultando assim o trânsito de pedestres e veículos nesta localidade. Esta obra tem como objetivo o melhoramento da qualidade de vida dos moradores e visitantes por ali transitam. Autor e vereador Abraão Damião Gil. Indicação 291 de 2013, autor Abraão Damião Gil. Senhor presidente, requeiro a mesa, após ouvir o dolo plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, juntamente com a secretaria competente, no sentido de que seja providenciado a roçagem
da Rua Maria José de Macedo, próxima à Igreja São Judas Tadeu, bairro de Jardim, Saquarema, Rio de Janeiro. Justificativa. A indicação acima se faz necessária, haja vista que a mesma encontra-se em péssimo estado de conservação, dificultando assim o trânsito de pedestres e veículos nessa localidade. Esta obra tem como objetivo o melhoramento da qualidade de vida dos moradores que por ali transitam. Autor e vereador Abraão Damião Gil. Indicação 292/2013, autor Abraão Damião Gil. Senhor presidente, aqui na mesa, após ouvir o doutor plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, juntamente com a secretaria competente, no sentido de que seja providenciado a roçagem da rua Saulo Zarone, próxima à Igreja São Judas Tadeu, bairro de Jardim, Saquarema, Rio de Janeiro. Justificativa. A indicação acima se faz necessária, haja vista que a mesma encontra-se em péssimo estado de conservação, dificultando assim o trânsito de pedestres e veículos nesta localidade. Esta obra tem como objetivo o melhoramento da qualidade de vida dos moradores e visitantes que por ali transitam. Autor e vereador Abraão Damião Gil. Indicação 293/2013, autor Matheus da Colônia. Senhor presidente, aqui na mesa, após ouvir o doutor plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, juntamente com a secretaria competente de transporte e obras, que seja implantada a implantação de um retorno tipo rotatório em frente ao DPO de Saquarema, possibilitando assim um desvio de trânsito em frente da rodoviária de Saquarema, no sentido de Saquarema-Bacaxá, e a passagem pela via da esquerda, na Avenida Saquarema para os veículos no sentido de Itaúna, que passam pela Avenida Vila Mar, e para a direita pela Avenida Saquarema para os veículos que transitam no sentido Bacaxá-Saquarema. Justificativa. Justifico a presente indicação argumentando os seguintes fatos e fundamentos. O trecho em análise possui um tráfego de veículos enorme nos dois sentidos, tanto entre a Avenida Saquarema, sentido Bacaxá, quanto no sentido Saquarema, existindo uma reversão para a Avenida Vila Mar, um grande trânsito de veículos no local, no sentido Itaúna. Ocorre que a inexistência da rotatória tem sido motivo de inúmeros acidentes e a implantação da mesma impedirá que contínuos acidentes ocorram. Portanto, apresento a meus presentes pares a indicação ao Poder Executivo e a submeto a presente indicação aos meus pares para apreciação. Indicação 294/2013, autor Guilherme Pitiquim. Senhor presidente, requer a mesa, após ouvir o doutor plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, junto com a Secretaria de Educação e Cultura, para que implante, junto ao calendário do município, a Semana Literária Municipal, a ser realizada no mês de abril de cada ano. Justificativa. Justifica a presente indicação argumentando os seguintes fatos e fundamentos. Um dos maiores meios de aquisição de conhecimento é a literatura. O livro é, pelos séculos, o maior e melhor meio de aquisição de conhecimento, cultura e perpetuação da história de cada momento do universo. Como dito por um grande escritor, um livro não muda o mundo. Um livro muda pessoas e pessoas, sim, podem mudar o mundo. A importância do livro impresso ou virtual para a civilização moderna, repassando às gerações futuras todo o conhecimento armazenado pelos séculos, é incalculável. O livro, além de didático, tem um papel de incentivador do uso da imaginação, mais do que nunca, no mundo dominado pela imagem e informação, muitas vezes manipuladas. Eventos literários pelo país demonstram o crescimento do hábito da leitura, aliado às campanhas de incentivo de entidades governamentais ou não, criam a possibilidade dos seres humanos em aumentar seu conhecimento, bem como sua autoestima e melhora na qualidade de vida. Autor e vereador Guilherme Pitiquim. Indicação 295/2013, autor Guilherme Pitiquim. Senhor presidente, requer a mesa, após ouvir o doutor plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, junto com a Secretaria de Turismo, para que implante, junto ao calendário do município, o Festival de Frutos do Mar, a ser realizado no mês de novembro de cada ano. Justificativa. Justifica a presente indicação argumentando os seguintes fatos e fundamentos. A edição de Festival de Frutos do Mar é uma promessa de se agitar o município com atrações que visem a trazer o turista à cidade. Para a adequação do festival, o evento deveria ser estruturado da seguinte forma: uma praça gastronômica na Praça do Bem-Estar, composta com espaço para apresentação de aulas, shows, restaurantes, barracas e self-service, estandes de pratos à la carte, bar e 2 estandes de sobremesa. Também poderia haver um espaço institucional, artesanato e agricultura familiar, contando ainda espaço para apresentações culturais, musicais e serviços de artesanato, bares e restaurantes. O Festival de Frutos do Mar teria uma grande importância econômica para o município, especialmente na geração de empregos diretos e indiretos. A indicação surge da necessidade de ampliar o foco turístico, além dos eventos do Carnaval, da Festa Padroeira, dos Campeonatos de Surf e outros, o que acontecia no período de novembro de cada ano.
projetando novas metas com o objetivo de realinhar a caracterização essencialmente em frutos do mar, destacando a força da gastronomia saquaremense, de profissionalização dos envolvidos, de busca das parcerias, de aumento do fluxo de turistas no balneário e de geração de renda e empregos para os moradores locais, destaque face à relevante importância da presente indicação, buscando a melhoria da sociedade, fato que contribuirá sobremaneira para o seu desenvolvimento. É que contamos uma vez mais com os nobres vereadores para que aprovem a presente propositura por unanimidade. Autor e vereador Guilherme Tiquim. Indicação 296/2003, autor Guilherme Tiquim. Senhor presidente, requer a mesa, após ouvir o dor do plenário, que seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, junto com a Secretaria de Educação e Cultura, para que implante o serviço de biblioteca volante. Justificativa. Justifica a presente indicação, argumentando os seguintes fatos e fundamentos. A biblioteca volante seria um serviço de extensão bibliotecária da biblioteca pública, que poderia ser disponibilizado através de estande, barraca ou ainda com o uso de meio de transporte, carro, por meio do qual são levados os serviços básicos de biblioteca até comunidades desfavorecidas ou público em geral, que a esses mesmos serviços não podem ter um fácil acesso. Para isso, recorre a uma coleção abrangente e organizada, disponibilizando recursos de informação nos mais diversos suportes. Projetos como este propiciam o crescimento do hábito da leitura, aliado ao incentivo da leitura, criando a possibilidade dos seres humanos em aumentar seu conhecimento, bem como sua autoestima e melhora na qualidade de vida. Destarte face à relevante importância da presente indicação, fato que contribuirá de sobremaneira para o seu desenvolvimento, e que contamos uma vez mais com os nobres vereadores para que aprovem a presente propositura por unanimidade. Autor e vereador Guilherme Tiquim. Indicação 297/2013, autor Guilherme Tiquim. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais vigentes requer que seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal para que envie a esta Casa Legislativa projeto de lei visando a criação do Conselho Municipal Antidrogas. Justificativa. Justifica-se a presente indicação argumentando os fatos adiante expostos e fundamentados. Como é de conhecimento de todos, o número de jovens e adultos usuários das mais diversas espécies de drogas lícitas, como o tabaco, do excessivo consumo de álcool, em particular as ilícitas, como maconha, cocaína e crack, entre outras, deve o poder público municipal desenvolver ações referentes à redução da demanda de drogas juntos aos diversos setores da comunidade, coordenar as atividades de todas as instituições, sejam elas estaduais ou municipais, e os movimentos comunitários, entidades organizadas num trabalho em rede, interconselhos, intersecretarias e intersetorial, através da formação de conselho em que, através de assembleias, elegem os representantes da sociedade civil, sendo os demais representantes indicados pelo prefeito ou prefeito municipal, buscando enviar relatórios periódicos à Senado, Secretaria Nacional Antidrogas e ao CONEM, Conselho Estadual de Entorpecentes, sobre a sua atuação, cadastrar instituições e movimentos comunitários que atuam na causa antidrogas, inclusive de prevenção, tratamento, reinserção e redução de danos, integrar, estimular e coordenar a participação de todos os segmentos sociais do município de modo a assegurar a máxima eficácia das ações a serem desenvolvidas visando a redução da demanda de drogas. Desta forma, submetendo a presente indicação aos meus pares, para apreciação em breve, estarei anexando uma proposta para o Poder Executivo. Autor e vereador Guilherme Tiquim. Edital de convocação. Faço saber que será realizado no plenário da Câmara Municipal de Saquarema a audiência pública no dia 6 de agosto de 2013, a partir das 15 horas, para analisar os seguintes projetos: projeto de lei de parcelamento de uso de solo urbano, projeto de lei de zoneamento municipal e projeto de lei de edificações que altera o Código de Obras. Plenário Carlos Campos da Silveira, 9 de julho de 2013. Assinado, mesa diretora. Boletim informativo do MAMAS, Movimento Articulado de Mulheres Amigas de Saquarema. Campanha Dose Zero. A campanha de enfrentamento à venda de bebidas alcoólicas, o MAMAS procurou a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, DPCA-RJ, e demonstrou sua preocupação com o alto índice de menores fazendo uso de bebida alcoólica no município. A DPCA-RJ disponibilizou material fornecido pela Polícia Civil, cartazes e cartilhas, e repassou informações sobre a campanha. Abraçamos a causa e vamos cobrar das autoridades responsáveis o cumprimento das leis. Os pais e responsáveis também devem ser cobrados.
estamos contando com a ajuda de toda a sociedade saquaremense, a iniciativa de adesão à campanha da Polícia Civil. A iniciativa de adesão à campanha da Polícia Civil partiu do movimento de mulheres. Sozinhos não alcançaremos o objetivo principal. Leis são criadas e, sabe, quase nunca cumpridas. O nosso trabalho é divulgar as leis, percorrendo bares, boates, restaurantes e supermercados da cidade, levando informação. O disco de anúncio tem o número de 021 22 53 11 77. 21 22 53 11 77. Cobramos também a criação do Conselho da Mulher. Continuamos aguardando. Não entendemos qual a dificuldade para a criação do Conselho da Mulher. Criação de conselho não gera despesa para o município. Os conselhos criam oportunidade de participação da sociedade e na gestão pública. Assinado Mamas, Movimento Articulado de Mulheres Amigas de Saquarema. Não havendo mais nada para a leitura do expediente de hoje, eu vou franquear a palavra aos senhores vereadores. Está franqueada a palavra aos senhores vereadores. Pela ordem, vereador Chico Pérez. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, senhoras e senhores que nos assistem nessa noite, senhoras e senhores que nos assistem pela grande rede. Senhor presidente, venho nesta noite, inicialmente, me congratular com o vereador Guilherme Pitiquinho pelas indicações que o vereador fez hoje, especialmente nessa questão das drogas, que é algo que assola a juventude de nosso país e que nós devemos ter muita preocupação com essa questão. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa. Também fiquei feliz quando vi que Vossa Excelência propôs uma indicação legislativa com relação à cultura, criação da Semana Cultural em nossa cidade. E, por coincidência, hoje eu protocolei um projeto de lei para que seja colocado no calendário cultural do nosso município uma feira literária de Saquarema, que eu coloquei o nome de FLIS, como é a Feira Literária de Paraty, a FLIP. Então, esse projeto de lei que foi protocolado hoje, vou pedir a Vossa Excelência para assinar, junto comigo, porque, já que Vossa Excelência indicou a prefeita que criasse, nós estamos criando um projeto de lei para que seja colocado essa feira literária, que é o mesmo objetivo, mas na forma de uma lei. Com um prazer, vereador. Como na indicação eu fui um pouco mais abrangente, porque, olhando a Flip, lá em Paraty, essa semana também teve em Iguaba, a feira, que acontece só no final de semana. Eu tentei botar a semana literária, que aí de segunda a sexta a gente pode trabalhar isso nas escolas, e no final de semana a gente escolheu um bairro do nosso município e está fazendo essa feira, trazendo livros, trazendo autores de fora da cidade, fazendo uma festa. E com isso, aumentando não só a educação, atingindo a cultura, também o turismo na nossa cidade. A coincidência é tão grande que exatamente essa foi a minha justificativa. Questão literária, questão de cultura, de turismo e de desenvolvimento socioeconômico também. Então, vou pedir a Vossa Excelência que assine esse projeto comigo, para que a gente transforme isso numa lei. E, inclusive, já está protocolei hoje, e pedi até que colocasse hoje, mas, infelizmente, por ter sido protocolado hoje, não viria para a sessão.
Mas, de qualquer forma, eu só quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa, que é uma coisa maravilhosa. Vou pedir uma parte a Vossa Excelência. Vou conceder, vereador. Muito obrigado. Para também dar os parabéns a Vossa Excelência e ao vereador Guilherme por essa iniciativa. Aqui em Saquarema, existiu uma pessoa chamada Casimiro Vignoli, e ele morreu frustrado, com 100 anos de idade. Era o sonho dele tornar ou a Casa de Oliveira Viana ou algum espaço aqui em Saquarema dedicado à literatura, dedicado à educação. Então, quero parabenizar aos dois pelo projeto e nem preciso votar, e acredito que os demais vereadores também não, porque só vem enriquecer cada vez mais a cultura de nossas crianças e até de nós mesmos. Muito obrigado. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência e dizer a Vossa Excelência que o município de Saquarema deve muito a senhor Casimiro e dona Nair. Foram os agitadores culturais de nossa cidade e nós, da Câmara Municipal, temos que pensar no futuro de fazer uma homenagem à família de seu Casimiro e dona Nair por tudo que eles representaram para o nosso município. Então, Vossa Excelência lembrou muito bem desse casal, de seu Casimiro e dona Nair, que tem uma casa aqui na frente, que é uma das poucas casas que são preservadas ainda do tempo de antigamente, que nós também da Câmara temos que fazer um projeto de lei para tombá-la, fazer o tombamento daquela casa, de mais 2 casas que estão ali, dando aí um incentivo de imposto para que a família preserve a casa do jeito que está, sem que pague imposto por isso. Então, muito bem lembrado, vereador. Também quero lembrar que hoje eu e o Movimento Mamas fomos visitar os comissários de menores aqui no nosso fórum. Nós temos agora 2 comissários de menores concursados que vieram para Saquarema, que vão ajudar muito na tarefa de buscar resolver as questões envolvendo a juventude, a criança e o adolescente. E na reunião que tivemos hoje, a presidente do Mamas e mais um membro do Mamas, conversamos com esses comissários, 2 jovens comissários de menores, e eles ficaram muito felizes com a proposta do Mamas de fazermos cumprir a lei municipal, a lei federal com relação à proibição de venda de bebida alcoólica para menores. A nossa lei, que aprovamos aqui, entrará em vigor em 1º de agosto, porque tem 2 meses de vacância a lei. E até lá, nós temos que começar a fazer as ações para buscarmos que essa lei seja cumprida, e o Mamas deu início a isso, procurando a Polícia Civil, que tem um projeto, que tem um programa também de realização dessa questão para buscar impedir que se venda bebida alcoólica para menores de 18 anos. E a nossa lei agora a lei municipal vem penalizar os comerciantes que fazem isso. Então, são os caminhos que estamos buscando para que possamos fazer cumprir uma lei municipal em defesa dos adolescentes e da nossa juventude. Eu quero mais uma vez agradecer e parabenizar ao Movimento Mamas por essa também iniciativa. Senhor presidente, ontem também participei de um seminário chamado Primeiro Seminário Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Saquarema. Esse seminário foi realizado na Secretaria de Promoção Social. Estivemos presentes, eu e a vereadora Adriana, e o vice-prefeito também estava presente, e a comunidade negra de Saquarema, bastante presente, não só, mas também pessoas de todas as etnias, todas as cores e raças, mas principalmente a questão dos negros e dos indígenas. Lá tivemos palestras, e eu tive a oportunidade de participar de grupos de trabalhos feitos lá. E foi muito interessante as questões levantadas. Uma delas foi
um tema, democracia e desenvolvimento sem racismo por um Estado e um Brasil afirmativos. Um outro tema foi estratégias para enfrentamento do racismo através das políticas de desenvolvimento. Outro tema, política de igualdade racial no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, avanços e desafios. Outro tema, arranjos institucionais para assegurar a sustentabilidade das políticas de igualdade raciais. E o último tema foi participação política e controle social, igualdade racial nos espaços de decisão, mecanismo de participação da sociedade civil no monitoramento das políticas de igualdade racial. Tivemos esses debates, foram feitos quatro temas em cada sala e trouxemos propostas para as questões da igualdade racial. E eu tive a oportunidade de poder dizer lá que eu, há 10 anos, assumi como advogado da Associação dos Cultos Afro-Brasileiro de Saquarema. Eu sou advogado de uma associação dos cultos afro-brasileiro, especialmente candomblé e umbanda. E pude falar também da minha experiência particular com relação à questão das pessoas pobres não terem acesso às universidades. E dentre as pessoas pobres, a maioria é negra, por uma questão cultural, uma questão de história do Brasil por causa da escravidão. E eu, falando na comissão que eu participei, eu citei meu exemplo de que uma pessoa pobre teve que estudar numa universidade paga. Foi meu caso. Quando eu via nas universidades públicas os ricos de carros novos parados à porta da universidade pública e eu, pobre, tinha que pagar uma universidade particular. O esforço concentrado da minha família para que pelo menos um dos 6 filhos pudesse ter uma universidade. Então, a questão do pobre não ter acesso, muito mais, está bem provado isso, o pobre negro, porque grande parte da população pobre é negra, principalmente pela questão da escravidão no Brasil. E, para terminar, senhor presidente, eu conversava com a minha filha, Thaís, que agora está pleiteando uma universidade, está estudando para isso, e ela me questionou: papai, essa questão das cotas dos negros, dos indígenas na faculdade, ela pediu que eu explicasse a ela. Eu falei: minha filha, eu sou extremamente favorável às cotas, porque historicamente a gente deve isso aos índios e aos negros, pela questão da escravidão no Brasil. E dei minha opinião a ela, e no final ela chegou à conclusão de que certamente para ela entrar numa universidade, no estado do Rio de Janeiro, vai ficar mais difícil, mas ela concordou também com as cotas. E eu fui buscar um texto, senhor presidente, falando sobre isso, que eu vou permitir ler aqui rapidamente, do nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que era procurador do Estado do Rio de Janeiro e um defensor de cotas. E ele disse assim: participei na semana passada na Universidade de Harvard de uma banca de doutores de uma tese que discutia o tema Ações Afirmativas no Brasil. A luta por igualdade em termos da nova Constituição. Um belo trabalho com uma crítica sensível e equilibrada no discurso oficial brasileiro de que não há racismo entre nós. O discurso de que somos uma sociedade miscigenada e de que não existe relação entre a cor da pele e o sucesso econômico e profissional. As desigualdades seriam fruto de preconceitos e discriminações socioeconômicas, não raciais. Após desconstruir essa maneira romântica e irreal como costumávamos pensar sobre nós mesmos, o trabalho concluiu que as ações afirmativas são decisivas para colocar fim, em algum lugar no futuro, da posição de subordinação e inferioridade das pessoas que têm a cor da pele mais escura.
E ele vai levando esse texto até chegar no final e dizer, como eu também falei para minha filha, ele diz assim: minha filha faz vestibular esse ano. Em razão das cotas raciais, suas chances de entrar para uma universidade pública de primeira linha são mais difíceis. Eu lamento, mas não me arrependo de defender essa modalidade de ação afirmativa. Nem ela. Ambos sabemos que, acima de nossas circunstâncias pessoais, estamos fazendo um país melhor, um mundo melhor. Tenho fé que, em algumas gerações, a cor da pele será irrelevante. O processo civilizatório tem derrotado sucessivos preconceitos. Nesse dia, não precisaremos mais de ações afirmativas, mas até lá é preciso escolher um lado. Então, aqui, esse nosso ministro supremo, Luiz Roberto Barroso, defende as cotas. E essa mesma cota de ingresso nas universidades foi aprovada no Supremo como constitucional. O Supremo Tribunal diz que os estados que criaram lei para cotas nas universidades fizeram leis legais, leis constitucionais, e devem ser aplicadas. E o Luiz Roberto também faz aqui uma explanação, que eu achei interessante também, que ele fala assim: em 1988, eu dei aula inaugural numa universidade, falando para uma plateia de professores e de alunos em que 100% eram brancos. A cota racial era inequívoca, só entravam brancos. Este ano voltei a dar aula inaugural. Já agora celebramos 25 anos de Constituição. Os professores continuam todos brancos, mas a audiência repleta, interessada e calorosa, era um arco-íris de cores, de Angola à Escandinávia. Então, ele mostra que com as cotas já temos pessoas negras e indígenas participando das universidades. Então, em homenagem a essa primeira seminário que foi feito ontem, eu quero parabenizar, para finalizar, a nossa secretária de Promoção Social, foi quem promoveu esse seminário, juntamente com algumas associações ligadas à questão racial, e, em um momento, uma pessoa que estava na plateia falou assim: esse seminário foi um parto para que fosse feito. Um parto quase que... Aí a secretária, no final, disse: foi um parto, mas foi um parto natural. As coisas aconteceram na hora que tinham que acontecer, sem nenhum atropelo. Então, quero parabenizar a secretária Elísia, que estava lá com a gente até o final, e foi muito importante. E a Câmara, de alguma forma, foi representada lá por mim e pela vereadora Adriana, que lá, vereadora, a gente vê aqui a questão racial muito interessante. Nós temos aqui 13 vereadores, e 10% dos vereadores são negros. Vossa Excelência afirmou lá ontem que é negra, né? O vereador Quilinho também. Então, 2 vereadores são negros e 11 são brancos, né? Então, menos de 10% são negros. É o reflexo, efetivamente, da questão que vem histórica, né? E que hoje a gente consegue já caminhar para que no futuro próximo tenhamos aqui, pelo menos dos 13, 5 ou 6 vereadores negros, ou 5 ou 6 vereadores brancos e de etnia. Índia vai ser difícil, né? Porque aqui nós não temos índios, né? Nossos índios foram todos mortos, né? Tivemos aqui os tupinambás, viveram aqui muitos anos, mas todos foram massacrados pela política do governador Salema, né? Em 1560. Obrigado, senhor presidente, boa noite a todos. Está franqueada a palavra dos senhores vereadores. Pela ordem, a vereadora Adriana. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, Taeta, vereadora. Boa noite a todos presentes. Realmente, eu não poderia deixar de usar a tribuna hoje para falar também um pouco sobre isso.
Como o vereador Chico falou, eu estive presente também ao seminário, e para mim foi assim, um motivo de muita honra estar ali, por estar representando no Poder Legislativo a primeira vereadora negra. Para mim, ou é branco ou é preto, não tem meio tempo, né? Então, eu sou uma vereadora negra com muita honra, graças a Deus. Não me sinto diferente em nada das outras pessoas. Eu acho até que esse é um assunto que não deveria ser tão discutido mais, porque o próprio negro se coloca diferente dos outros. Você está entendendo? E não é isso. É uma pessoa normal, cada um tem sua capacidade, suas conquistas. Agora, claro, se não estuda, ele não pode fazer uma faculdade sem estudar. Isso tanto faz o branco ou o negro. Tá? Então, eu falo, hoje nós temos muitos negros muito inteligentes. Ontem lá, eu esqueci o nome, Iara, né? Ieda, que estava lá ontem, ela citou, representando lá, citou que os negros, nos empregos públicos, nas repartições públicas, o negro não tem sua oportunidade. Eu não concordo, falei que não concordava. Nós tivemos no Bradesco 2 gerentes negros, excelentes pessoas. Tivemos lá na Caixa Econômica um gerente também, Croves, excelente pessoa, inteligente, com a capacidade de qualquer outro. Nós temos hoje nosso ministro, Joaquim Barbosa, negro, e não deixou de ocupar um cargo de grande relevância por ser negro. Glória Maria é uma excelente jornalista negra. Então, eu não vejo por esse lado, eu não tenho, o negro é excluído. Não é. Quem faz a própria inclusão é a própria pessoa que se exclui do meio social, do meio da comunidade. Eu não tive nenhuma dificuldade de caminhar, de defender minhas causas políticas e de ser eleita por ser negra. Então, eu discordo em muitos pontos dos meus conterrâneos, discordo de muitos pontos. Eu acho que a capacidade de cada um está independente da cor. Tá? O coração, eu acho que a gente tem que ter a mente pura, o coração puro, ter bons atos, boas atitudes, isso que é importante. A cor é indiferente, independente de ser negro ou de ser branco. Sou feliz do jeito que eu sou, tenho uma família maravilhosa e não deixei de alcançar cada degrau da minha vida por ser negra. Tá? Fui alcançando aos poucos, conquistando do meu jeito e tenho muito orgulho. Eu queria deixar esse recado, que eu não poderia deixar de falar, e dizer que o preconceito está na cabeça de cada um, e não na cor. Boa noite, obrigado. Continua franqueada a palavra. Quero parabenizar nossa vereadora, sabe as palavras. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. Está franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Bruno Pinheiro. Já estava sentindo até falta da oposição na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, senhoras e senhores que estão nos assistindo pela internet. Raramente venho comentar sobre o projeto de lei, tão breve como vou comentar agora, porém, diante deste movimento que está acontecendo por aí, por todo o Brasil, com relação não só ao sistema de rodoviário, transporte público, dentre outros, mas eu não posso deixar de comentar o meu projeto de lei com relação à acessibilidade no transporte público,
aqui de Saquarema, transporte rodoviário. Aqui, este projeto engloba não só a acessibilidade do deficiente, que nos ônibus daqui não vi nenhum tipo de acesso a nenhum deficiente físico, portador de deficiência. Além disso, friso que não é só o deficiente cadeirante, porque o deficiente cego também necessita de algumas maneiras de adequação no transporte público. Nesse ponto, peço a Vossas Excelências que aprove este meu projeto, que é para que a empresa de transporte aqui de Saquarema, que eu não me falo neste nome dela, não falo nem que me pague, que a empresa de transporte seja obrigada a fazer acesso ao portador de deficiência. Nada mais do que isso. Entrando aqui também na relação do transporte público, o mérito da questão ainda não foi analisado. 5 centavos para mim não é nada. O povo quer realmente um abatimento de consistência. 5 centavos, estou do lado daqueles que não comungam com esse mínimo, praticamente nenhum abatimento no transporte público. Neste ponto do transporte público, quero me solidarizar com os motoristas de vans que estão aqui e digo que estou buscando uma solução para vocês, porque as vans deveriam também ser regulamentadas aqui neste nosso município, que dizem que a van é um transporte que vai competir com ônibus. Não, vai competir se fizermos uma lei adequada às vans, se abraçarmos essas famílias, esses pais de famílias, porque se nestas passeatas dizem que tem vândalos, eu não vejo vândalos ali, vejo um ou outro. A mesma coisa é falar que o político é corrupto. Não, pode ser que haja um ou outro. Em toda profissão pode ser que haja um corrupto, mas garanto que a maioria não é. Vou comentar apenas, e estou do lado do Mamas, quando fala da bebida para menor que é servida no nosso município. Aí, em qualquer lugar, nós podemos, em qualquer lugar, qualquer bar, vende bebida ao adolescente. Não é por falta de lei. O Brasil, como o vereador Chico falou, é um país de origem afro, porque todos nós temos um sangue negro que corre em nossas veias. Foram os escravos que aqui vieram e todos nós temos um pouquinho deste sangue maravilhoso. Até porque acho que uma cota, eu era a favor. Fui contra a cota uma vez, porque acho que a democracia tem que ser igual a todos. Todos têm direito igual. Às vezes uma cota é tão pequena para um negro, num país onde recriminam o preto, o pobre e a prostituta. Quem tem dinheiro pode tudo. Tem negro que tem dinheiro também. E tem negro que não tem branco que não tem. Com relação a essas bebidas servidas, são tantas as leis que até é difícil comentar a aplicação da lei. Tudo em nossa vida gira em torno da lei. Um ponteiro do relógio, se nós formos analisar ao pé da letra, existe uma norma que regula o seu percurso. Basta aplicar do jeito que é aplicado. Ali no relógio, garanto que não falha 1 minuto. Mas aqui, não só em Saquarema, mas no Brasil, a lei falha por falta de fiscalização. Então, muito
parabéns ao Mamas, vamos fiscalizar, estou de prontidão. Por hoje é só, muito obrigado, fiquem com Deus. Está franqueada a palavra, senhores vereadores. Pela ordem, vereador Pitiquinho. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras, vocês que nos assistem aqui e pela internet. Bom, vou comentar hoje um pouco sobre as minhas indicações. Antes de começar a falar sobre as indicações, eu queria só dizer ao vereador Bruno que eu concordo com ele. Os ônibus devem ter mais acesso aos deficientes físicos. Alguns ônibus já têm, mas temos que cobrar para que a maioria tenha. Então, parabenizar o senhor pela enfatização. Bom, eu vou falar primeiro aqui pela indicação que eu fiz sobre o Conselho Antidrogas. Essa ideia de indicação saiu em conversa com o chefe da Defesa Civil, com o nosso amigo Cezinha. A gente estava debatendo muito sobre isso, ele falando que está tentando fazer algumas palestras, está tentando colher informações com as pessoas na rua, mas que é preciso que a gente se una. Então, ele deu essa ideia do Conselho, e eu vim aqui hoje, através da indicação, fazê-la para que a gente possa estar juntando a sociedade para combater esse problema que é muito grande no nosso município. Outra indicação que eu fiz aqui foi para que seja incluída no calendário de Saquarema o Festival do Frutos do Mar. Eu acho de suma importância para o nosso município, vai trazer inúmeras vantagens. Em Cabo Frio a gente tem o Festival do Camarão, em São Pedro nós temos o Festival da Lula. Saquarema aqui, Matheus, que a gente não pode ficar de fora. Aí eu estava pensando em fazer um específico para o peixe. Mas aqui a gente tem camarão, ninguém mais pode dizer tem camarão, tem siri, tem peixe. Falei, vamos criar o festival marisco, né, Tato? Vamos fazer o festival, tem a parte, vereador. Muito bem. Até quando estava fazendo esse projeto, a indicação, falei com o meu amigo, assessor Guilherme, para a gente chamar para você fazer parte, para ajudar a gente. Pô. Com o maior prazer. É bem-vindo chegar a hora dessa indicação, porque a gente, a partir do ano que vem, a nossa portaria já está mudando da pesca Saquarema 041 de 96, está mudando. E a gente, a partir do ano que vem, a gente vai ter a paralisação na Lagoa de Saquarema por 90 dias, de 15 de abril a 15 de julho. Então, vai ser um momento adequado, a gente já vinha pensando nisso, e muito bem pensado, muito bem idealizado pela tua equipe, e por você, porque também você não é pescador, mas mora em frente à lagoa e conhece todo mundo. Então, muito bem indicado, porque na paralisação da pesca, quando a gente voltar, a gente volta com tudo. A partir de 15 de julho está liberada a pesca, aí já pode se pensar no Festival de Fruto do Mar. Bem indicado, meus parabéns. Obrigado, vereador. Bom, outra indicação que eu fiz aqui foi a Semana Literária. Andei acompanhando as reportagens aí na televisão, jornal, internet. Aí eu vi que nessa semana teve a Flip, que para quem não conhece aqui, é a Feira Internacional de Paraty. É uma coisa muito importante que deve ser copiada em todos os municípios. Aí teve também esse final de semana aí em Iguaba. Aí eu falei, por que não tem em Saquarema? E diferente de fazer a feira, eu pensei em fazer logo na semana literária, Semana Cultural e Literária, que vai poder pegar, por exemplo, de segunda a sexta, fazendo trabalho nas escolas, teatro, fazendo, por exemplo, ali em Barra Nova, no Osíris, até aproveitar, deixa para convidar todos que amanhã vai fazer aniversário de 1 ano do CLEO. Para quem não sabe, o CLEO é um clube de leitura para as criancinhas lá do Osíris, do Colégio de Barra Nova, que é um clube muito, muito interessante. Até o vereador Chico está sempre ajudando lá também. Então, amanhã tem a festa lá de 1 ano do CLEO. Quer uma parte, vereador? Uma parte, vereador. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, porque eu fiquei incumbido de convidar os vereadores nessa noite, e eu acabei esquecendo, pulei aqui na minha anotação. E amanhã faz 1 ano do CLEO, que é esse centro lá de literatura, que eu recebi como sou o patrono, o poeta patrono daquela sala de leitura. E amanhã, a partir das 2 horas, haverá uma reunião lá para comemorar, e a nossa diretora lá
E a Ângela Januzzi pediu que eu convidasse os vereadores, já entregou os convites a todo mundo, mas que lembrasse hoje, para que todo mundo fosse lá. Alguns vereadores já foram lá, né, visitar. O vereador Pitiquinho foi lá também. Então, eu queria que todo mundo fosse lá amanhã para ver essa participação do primeiro ano do nosso CLEO. Obrigado, vereador. Desculpa aí, hein? Nada. Bom, voltando a falar da Semana Literária, Vossa Excelência me convidou para assinar o projeto. E como a própria Excelência me ensinou aqui por essa casa, me corrija se eu estiver errado, o Legislativo não pode criar projeto que gere despesa para o Executivo. Então, foi justamente por isso que eu fiz a indicação e não o projeto da Semana Literária. Então, eu queria pedir ajuda aqui a todos que acolhessem as indicações, que, se Deus quiser, vai trazer muito sucesso para Saquarema. Então, no demais é isso mesmo. Uma boa noite. Fiquem com Deus. É só para colocar que a partir das 14 horas, no Osíris, né? E também para colocar para o vereador Pitiquinho, para o vereador Chico Pérez, sobre o projeto de lei, nós podemos colocar no orçamento. Colocando no orçamento, a gente tem condições de colocar. A gente não pode fazer projeto de lei, mas pode prever no orçamento essa matéria, e no PPA a gente pode prever até por 4 anos. A gente não faz projeto de lei, mas tem todo o direito de colocar no orçamento. Às vezes a gente não sabe disso, acaba fazendo só indicação. Uma indicação só para segurar a matéria, mas no projeto de lei que vai descer agora, dia 30 de agosto, a gente pode fazer que conste no orçamento da Prefeitura. Continua franqueada a palavra. Está franqueada a palavra dos senhores vereadores. Eu queria também colocar para o vereador Bruno, já que o pessoal da VAN estão presentes, que nós temos a comissão de transporte, que faz parte o vereador Abraão, Roger e Gilvan. Alguma dúvida, marque com a comissão de transporte para eles poderem conversar com a comissão de transporte, onde o vereador Gilvan é o presidente. Então, após a sessão, o pessoal da VAN que estiver presente pode marcar com o presidente Gilvan, que ele vai ter um prazer enorme de atendê-los. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Gilvan Martinelli. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores e a todos que nos assistem, uma boa noite. A todos que estão na internet nos assistindo. Venho à tribuna rápido hoje, porque eu não estou muito bem, estou com um resfriadozinho me incomodando, mas não poderia deixar de vir à tribuna. E também te alertar quem é o presidente da Comissão de Transporte, o Abraão da Meu Gil. E eu sou o presidente da Comissão Especial. Só que você hoje representa o presidente, quem não está presente, o pessoal da VAN está aqui presente. Então, eles precisam de alguém para conversar. Por isso que eu nomeei Vossa Excelência. Sem dúvida. Obrigado pela nomeação, presidente. Eu estou, na realidade, vindo aqui à tribuna para colocar aqui que nós estamos fazendo todo o apanhado de documentos, todo o relatório em relação à Comissão Especial do Transporte, para que as pessoas tenham, que estão oficializadas, né, ali na primeira secretaria, tenham acesso, se quiser olhar o processo, como está sendo feito a análise da comissão. E hoje nós recebemos já todos os horários, já a empresa Rio Lago já enviou todos os horários que ela está no dia a dia, nas ruas. E agora a comissão vai à parte nas ruas, buscar as informações para ver se está batendo e o que necessita a população de melhoras no horário. Porque a Saquarema cresceu, nosso município tem mais moradores, mais pessoas vindo morar em Saquarema, e a população aumentou muito. E nós precisamos melhorar alguns horários. Inclusive, eu soube essa semana que a Madre Silva já recebeu 3 horários aos domingos.
houve até elogios referente a esses horários. Então, são coisas que vêm, toda a manifestação que foi feita, todo o trabalho da comissão e dos vereadores, está surgindo efeito, está tendo resultados, e nós estamos pacientes. Por quê? Para fazer um bom trabalho. Vejo na internet, nas redes sociais, sobre os 5 centavos. Não foi uma decisão ou uma colocação da comissão, na realidade foi uma decisão da prefeita e do empresário sobre essa decisão dos 5 centavos, mas que nós buscamos junto com a prefeita, junto com o deputado Paulo Melo, através de recurso do Estado, que tem as cotas, tem as despesas da empresa, tem a tabela de custo, como falei na sessão passada, para um desconto maior. Temos que rever todos os custos da tabela da empresa Rio Lagos. Vereador, uma parte, por favor. Foi a parte. Vereador, agradeceu a parte de Vossa Excelência. Na última reunião que eu participei, nós conversamos sobre essa questão dos 5 centavos. Me parece que não foi nem decisão da prefeita. A própria empresa quis arredondar a questão lá dela e baixou para 60, tirou os 5 centavos. Obviamente que a nossa comissão, a comissão dessa Câmara, vai buscar verificar a planilha para que possa efetivamente dar uma redução plausível à passagem, razoável, uma coisa que chegue a trazer melhoramentos para a nossa cidade, principalmente para os usuários do transporte, porque 5 centavos que eles abaixaram lá, na verdade, é quase uma afronta às pessoas, e certamente a prefeita não participou disso. O que eu soube é que a empresa resolveu arredondar. Na verdade, ela tem que arredondar para bem baixo, porque é o povo que é isso, precisa disso. E chegou a hora, vereador, quando no meu primeiro projeto aqui, foi no sentido de criar o bilhete único. Isso em fevereiro, essa Câmara já estava preocupada com essa questão do ônibus. E eu acho que é chegada a hora de criarmos um bilhete único mesmo, para que o povo possa pagar uma menor passagem e andar mais tempo no ônibus, por 2 horas, como é o nosso projeto, que não é mais um projeto meu, é um projeto da Câmara, quando aqui foi trazido de criação desse bilhete único, obviamente que precisa de recursos do município ou do Estado, mas nós temos que buscar essa solução para darmos uma resposta à população que precisa de pagar um transporte mais barato. Obrigado pela parte, vereador. Na realidade, resumindo, vereador, a colocação é dessa forma. O empresário viu na possibilidade de abaixar os 5 centavos e a prefeita acolheu, porque, desde o momento que está diminuindo, sabemos que o deputado está buscando, que tem uma planilha de custo da empresa, e o deputado buscando recurso, como você acabou de falar, tanto no município como do Estado, para que a gente possa fazer uma redução bem maior. Essa é a intenção da Câmara, a intenção da comissão, para atender a população. Em relação a... O vereador quer uma parte? Estou vendo vocês. Mas eu vou concluir até sobre suas palavras. Em relação à acessibilidade, nós, nesta ida às ruas, nós temos aqui todo o relatório para que vocês que estão aqui, estão em casa, estão observando, está tudo sendo arquivado, todas as provas, tudo que está sendo pedido à empresa Rio Lagos. E nós vamos às ruas, e aqui tem as placas dos ônibus, aqui tem o Renavan dos ônibus, e aqui nós vamos saber qual desses ônibus, quantos ônibus tem acessibilidade, e quantos ônibus tem trocador e não tem trocador. Que nós vamos buscar isto, porque eu, juridicamente, não tenho certeza ainda, que eu pedi a cópia da lei, onde fala de qual a porcentagem que tem que ter de trocador em relação à quantidade de ônibus. Isso aí vamos buscar, eu pedi ao procurador-geral desta casa que me faça esse levantamento para que eu possa ter um final, um relatório que esteja dentro de uma lei e que possa estar atendendo a população. À vontade, José. Muito obrigado. Vejo que Vossa Excelência está conduzindo de forma muito bem a comissão aqui nossa da Câmara.
apesar de eu não estar na comissão, critiquei por não estar presente a oposição. Contudo, o que o senhor falou agora me deixou mais constrangido, não em relação à comissão, mas em relação ao Poder Executivo. Porque eu soube agora que uma redução de 5% foi feito 5 centavos, feito pela empresa de ônibus. E, mais uma vez, infelizmente, o Poder Executivo se esconde. Não sei aonde está. Ah, aqui temos o governo do Estado, temos não sei quem, temos não sei quem. Saquarema vai ficar muito melhor. Já reduziu a passagem de ônibus em tudo quanto é lugar, porque peitaram e reduziram. Cadê nosso Poder Executivo? Eu queria que a comissão pressionasse também o Executivo, igual estou aqui pressionando. Não sei se está por aí, se está passeando, se está em Las Vegas vendo Anderson Silva apanhar, se está é pé frio. Mas eu quero cobrar uma diminuição muito maior do que 5 centavos. Agora, Vossa Excelência, desde o primeiro dia, eu venho observando e está conduzindo perfeitamente esta comissão. Muito obrigado. Obrigado pela parte, vereador. Eu vou te responder da seguinte maneira, vereador. Tem situações que hoje eu estou aqui presidente da comissão especial e sou líder do governo. E vou lhe falar, quando o senhor fala em participar de uma comissão e brigou para isto, né? Mas nós sabemos, vereador, que o senhor não tem tempo para isto. Você trabalha de segunda a sexta-feira e nós precisamos, nesta comissão, que o dia a dia esteja na rua, que esteja cobrando e vendo a realidade do nosso município. Então, hoje, você vem afrontar o governo. Eu acho que você não tem, no momento, condição de ir para isto. Você teria, sim, quando se marcar uma reunião, se eu estivesse presente. Mas eu sei, às vezes, deixo até de convidá-lo, porque eu sei dos seus compromissos. Talvez não seja totalmente com o povo de Saquarema, né? E sim com os seus afazeres do dia a dia. Então, eu acho que para a gente bater, a gente tem que saber apanhar também e tem que saber até onde pode bater. Eu acho que hoje a prefeita, conscientemente, o deputado, quer trazer o melhor para o nosso município na passagem de ônibus. E não é da forma que o senhor está colocando. Se o senhor, acaba de falar novamente, fosse fazer parte desta comissão, assessor, pode até participar, mas não pode responder pelo senhor. Muito obrigado, boa noite. Pode dar a parte, por favor? Já lhe dei a parte, vereador. Não entendi. Correu? Continua franqueada a palavra. Está franqueada a palavra, senhores vereadores. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Mateus da Colônia. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, plateia aqui presente. Eu nem ia usar a tribuna essa noite, mas eu também esqueci na sessão passada de agradecer aos festeiros da Festa de São Pedro, que não deixa de ser o Paradoeiro dos Pescadores, que fizeram uma brilhante festa no dia 29, ao Gudinho e a Glorinha. Meus parabéns pelo trabalho que foi feito, a Carinha, a Paula, o Pedro Paulo, a Cristiane, a diretoria da colônia que se empenharam, os pescadores, meus parabéns pela festa que fizeram, e a nós, o comerciante, os vereadores que participaram também lá, e a comunidade no si, porque a festa foi muito boa. Festa tem que ser bom para o santo, para o barraqueiro e para o povo, e deu tudo certinho, foi tudo bom. E também deixar um recadinho para... Hoje também a colônia de pesca continua em atividade e a turma que está lá exercendo
à frente lá, comandando, conseguiu agora um projeto, com o projeto Mosaico, alfabetização de adultos, né? Começou hoje lá, as matrículas estão abertas, a todos, adultos e jovens, né? Tem o material cedido pelo Mosaico, então a população que quiser fazer um reforço de alfabetização já tem na colônia, só procurar a Karine, que está lá à disposição da comunidade saquaremense e dos pescadores, né? E queria ver também, ouvir, assim, a gente assiste jornal, eu acho que essa movimentação pacífica do Brasil foi muito bom, porque a gente vê lá, a nível nacional, os políticos se movimentando, no geral, do vereador a presidente da República. Eu acho que o povo tem que ir para a rua fazer isso, falar o que é certo, o que é errado. Não podemos fazer baderna. Eu sou contra a manifestação pacífica. Baderna, não, porque sempre no meio tem. Então, muito bem, eu vi agora sobre a saúde, né? E eu acho que a nossa presidente está certa, sim, que antes, algumas sessões atrás, eu falei, não estou generalizando todos os médicos, porque não adianta você botar um bisturi de ouro se não tiver um profissional bom, em todas as áreas. E eu acho que se olhou muito para o lado do dinheiro, do valor remunerado, esqueceram da profissão. Então, a presidente está muito certa, tem que ter profissional, vai melhorar a saúde, vai trazer os hospitais, e tem que ter profissional. Se for de fora, se for argentino, se for argentino, chinês, americano, eu acho que tem que ser, sim, profissional bom. E eu acho que isso só foi possível através da sociedade, da população. E eu acho muito importante isso, o que está acontecendo, e vocês têm que se monitorar, tanto faz a nível municipal, como a nível estadual e federal. Vocês são a voz. A carteira de vereador não é de nenhum colega aqui, é de vocês. Vocês, para ela funcionar, vocês têm que funcionar, indo atrás dos direitos, mas com democracia e sem baderna. É essa noite que eu queria falar para vocês, eu não estava me inspirado, mas sempre a gente... Uma boa noite a todos, que Deus, Nossa Senhora de Nazaré, continue nos iluminando a nós todos. Obrigado. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais orador para a noite de hoje, vou passar para o segundo expediente. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Vou botar em primeira discussão e votação o projeto de lei do vereador Bruno sobre a sensibilidade no sistema de transporte público rodoviária, que ele já explanou na tribuna. Está em discussão. Vou tirar a discussão, botar em votação. Declaração de voto. Toda. Muito obrigado. É só para dizer que este projeto é mais uma prova da competência de quem trabalha. Eu tenho que dar parabéns a quem precedeu o Matheus da Colônia ali, que disse que eu trabalho. Não sei se outros trabalham. Não vejo, agora eu trabalho. Vossas Excelências trabalham. E esse é um trabalho técnico em prol do deficiente físico, que Vossa Excelência também, presidente, tem um carinho muito grande. E eu sempre ouvi falar que do seu coração sempre saíram bons fluidos e boas palavras àqueles que precisam, como os deficientes. Muito obrigado. Vou tirar em discussão e vou botar em votação o projeto de lei já com os pareceres favoráveis. Com o voto, vereador Gilvan Martinelli. Favorável. Vereador Matheus. Vereador Pitquim. Vereador Quilinho. Vereador Adriano. Vereador Chico Pérez. Vereador favorável. E eu também não preciso votar, mas meu voto é favorável. Passou por unanimidade esta casa. Vou botar em primeira discussão e votação, já com os pareceres favoráveis, projeto de lei do vereador Guilherme Pitquim, que dispõe sobre o programa Bolsa Atleta e dá outras providências.
Está em discussão. Para discutir, o vereador Chico Pérez. O projeto do vereador Guilherme Pitiquim, ele, de alguma forma, facilita a obtenção dessa Bolsa Atleta pelos nossos atletas, porque no projeto original, o projeto obrigava ao atleta a colocar o nome de Saquarema no uniforme, e isso estava causando alguns constrangimentos, porque os clubes no Rio, os federados, não tinham como fazer isso. Então, esse projeto veio ajudar muito, porque não tem mais a exigência, e a gente aprovando vai mitigar essa questão e o município vai poder dar mais bolsas atletas. Parabéns ao vereador Pitiquim por essa iniciativa. Obrigado. Vou tirar a discussão, botar em votação. Como voto o vereador Bruno Pinheiro? Favorável. Chico Pérez, Adriana, Quilinho, Pitiquim, Taeta, Mateus e Gilvan, por unanimidade dessa casa, aprovado em primeira votação. Vou botar o projeto de lei do vereador Abraão da Mel Gil, que dispõe sobre prestadora de serviço contratada pela Prefeitura e Serviços Públicos, por razão de serviço. Senhor presidente, São as concessionárias. Eu gostaria, se o senhor me permitisse, de vista desse processo, deste projeto. Vereador, já foi votado em primeira votação? Já teve primeira... Vereador, vou botar em primeira votação e Vossa Excelência vai pedir, porque vai para duas votações. Na segunda votação, antes da segunda, eu passo para Vossa Excelência esse projeto. Porque entrou em votação, eu não estou dando vista mais em votação. Não, tudo bem. Porque o regimento fala isso, então eu cancelei esse visto. O senhor me dá vou deixar um minuto para examinar agora? Um minuto. Agora, pode ler. Basicamente, esse projeto é para reparar o quê? Que a Água de Tornaíba faz e não cumpre com os deveres, a Ampla faz e não cumpre com... Então, só as concessionárias permissionárias, na realidade, para que eles possam ser cobrados para fazer o trabalho que eles deixam, corta a rua e não conserta, a Ampla também. Então, o Abrão criou esse projeto. Ele não está aí para discutir, mas o projeto agora já é da casa. Na segunda discussão, ele vai discutir sobre esse projeto. Obrigado. No discussão... Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Chico Pérez. O projeto do vereador Abraão, que foi para a nossa comissão, ele quer o seguinte, que as concessionárias, quando abrirem um buraco na rua, no asfalto, no calçamento, reparem esses buracos em 48 horas, sob pena de uma multa. Então, é justo que busquemos que essas empresas, concessionárias de água, Ampla, que faça buraco para botar poste, e que mexeu no calçamento, no asfalto, seja penalizado se não consertar o buraco em 48 horas. E o Águas do Naíba já esteve aqui e falou que contratou uma empresa até para fazer isso, já preocupada com esse projeto. Então, só em botar um projeto aqui, a empresa já está preocupada em consertar os buracos que ela tem feito. Por isso que a nossa comissão deu parecer favorável e vai votar favorável, senhor presidente. Continue a discussão. Vai discutir Guilherme Pitiquim. Queria parabenizar, ele não está aqui, mas parabenizar o nobre vereador Abraão pela iniciativa. Quando eu era mais novo, antes de ser vereador, quando eu vi um buraco, um asfalto novinho, que a nossa prefeito, o deputado, o ex-prefeito Pérez realizava, o asfalto, a Água de Tunaíba ia consertar alguma coisa, quebrava o asfalto todo. Não era vereador na época, eu ficava indignado, xingava. Aí hoje eu sou vereador e quero ter o prazer de votar a favor desse projeto aí. Continue a discussão. Vou tirar a discussão, botar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Declaração de voto, Adriana. Declaração de voto da vereadora Adriana. Porque realmente eu também quero parabenizar,
Porque lá em Jaconé a gente está sofrendo com isso, né? Lá na 13, a SEDAI fez lá os buracos e deixou tudo lá sem tapar. Então, eu também sou favorável a esse projeto do vereador Abraão. Por unanimidade desta casa, está aprovado o projeto. Quero agradecer a presença de todos e até quinta-feira. Peço ao bom Deus que leve todos para casa. Está terminada a sessão.